Você já acertou contas com o seu passado? Que lugar 2016 vai ocupar em 2017? No Esquina do Pensamento de hoje, eu quero conversar com você sobre o lugar do passado no presente e no futuro. Para construir o futuro, não basta planejar o presente. É preciso rever o lugar que ocupa o passado, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista coletivo. Se a gente não compreende bem o passado, ele ganha um formato mágico. É assim porque sempre foi, é porque é. São respostas mágicas que tentam explicar o presente ou a projeção do futuro em função da falta de compreensão do passado. Nessa falta de compreensão, os condicionamentos ganham força de determinação. Dessa maneira, a gente não tem o que fazer com o futuro porque está tudo pré-determinado ou determinado. O passado, ele compromete de alguma forma o presente e o futuro. E é a presença dele ou o lugar que ele ocupa no presente que determina o tipo de influência que ele tem. Eu tenho percebido 3 possibilidades do lugar que o passado pode ocupar no nosso presente. Uma possibilidade é o passado como vício, algo a ser evitado. Você entende o passado sempre como algo que não deveria existir. Isso fica muito claro na política hoje. Candidatos que dizem que nunca foram políticos e isso vira um mérito para que ele seja eleito por nós, ou seja, para que ele tenha de nós o voto e a esperança de fazer algo diferente. Nas organizações também isso é muito comum hoje em dia. Ou seja, é um determinado lugar onde o tempo que você tem de casa, de trabalho, joga contra você, porque você tem passado naquela organização, necessariamente você tem resistência, você tem vícios que precisam ser superados. Esse é um lugar que o passado pode ocupar. Um outro lugar é o lugar do passado ocupando o lugar do fantasma, no sentido da reprodução do passado pelo presente. É aquela frase clássica de quando você entra, por exemplo, em uma organização e escuta de um colega que bem intencionado chega para você, quase sempre no meio do cafezinho e fala: vou te contar como as coisas acontecem por aqui. Como se elas tivessem que sempre acontecer dessa maneira. E a terceira forma, que me parece mais interessante, é o passado como experiência. Ou seja, experiência naquele sentido que o Jorge La Roça, ensaísta espanhol, nos chama a atenção, daquilo que nos passa, nos transforma. Mas fazer experiência hoje é muito difícil. Você tem obstáculos, segundo o próprio Jorge La Roça, o excesso de atividade, o excesso de certezas e o excesso de informações dificultam que a gente faça do dia a dia um espaço de experiência, do passado uma experiência para iluminar criticamente o presente, para iluminar, para fazer avançar. Na verdade, a gente aprende com e contra o passado. Com e contra o passado. É nessa relação que a gente pode construir um futuro diferente. Como é que anda o acerto de contas com o seu passado? Um abraço e até a próxima esquina. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício. Tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido.